Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 7. 17. 1 Reis, capítulo 17. Versículo 8. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comerão ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela e a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. 여호와께서 엘리야로 하신 말씀같이 통에 가루는 당하지 아니하고 그의 기름은 없어지지 아니하니라. 16절 말씀. Nós lemos até o versículo 16. Hoje de manhã eu acordei e em Nagaland, na Índia, eu recebi um e-mail daquele missionário de Nagaland da Índia. Ele me mandou um e-mail, ele me mandou várias páginas, né? E hoje ele me mandou mais 6 páginas de e-mail. O missionário Chemyong, faz uns 3, 4 meses que ele está lá. Ele me mandou a segunda carta. Quando eu vi a primeira carta e eu vi essa segunda, eu fiquei muito agradecido dentro do meu coração. Há alguns anos atrás, eu fui para a Índia. Tem muitas cidades, né? Mas a cidade de Nagaland, porque é uma cidade cristã, tem muitos cristãos que moram lá. E tem uma igreja presbiteriana MBCC, é uma igreja bem grande. Há pouco tempo atrás, na Tailândia, um pastor que pertence à MBCC, ele participou da conferência e ele queria me convidar para uma conferência da igreja dele. E eu combinei, eu ia, daí uma semana antes de eu ir, ele falou que era para cancelar a conferência porque um outro missionário da Coreia falou: o pastor Oksu Park é herege. E assim eles cancelaram essa conferência comigo. E eu sabia que tinha sido cancelado, mas eu fui. Porque eu não tinha o que fazer, né? E eu ia pregar o evangelho nem que fosse para uma pessoa. Aí eu fui com o coração de que eu ia pregar o evangelho na porta daquela igreja. Mas os missionários da Índia tinham preparado e num grande parque eles colocaram uma tenda e com centenas de pessoas reunidas eu fiz a conferência. Foi muito gracioso, né? Muitas pessoas naquele tempo receberam a salvação. E depois eu fui a segunda vez fazer uma conferência em Nagaland. E depois eu não tive tempo e por isso eu não fui. E naquele tempo a igreja presbiteriana estava muito contra mim. E um presidente de um jornal recebeu a salvação e ele escreveu notícias sobre nós, sobre o que ele sentiu. E aquele grupo daquelas outras igrejas, eles estavam nessa fase assim, de impedir que as outras pessoas recebessem a salvação.
Então o missionário Chae-myung, ele me mandou um e-mail e eu fiquei muito emocionado quando eu li aquele e-mail dele. Lendo aquele e-mail, eu fiquei muito agradecido diante de Deus. E essa vez também, o missionário Chae-myung, eu li várias vezes o e-mail dele. Eu vou ler só uma página. Essa semana, na terça-feira, eu me encontrei com um político e por 3 horas eu fiz uma conferência num lugar. Depois que eu preguei toda a palavra, a maioria dos estudantes, eu descobri que eles eram hinduístas. E até os professores, os diretores, eles ficaram desde o começo até o final escutando a palavra, escutaram tudo. Então, alguns até acharam defeito na palavra, mas Deus abriu o coração deles, escutando as nossas músicas e vendo as nossas danças, eles abriram o coração e eles acharam isso muito incrível. Na verdade, por 4 dias, em Delhi, na Índia, tem o acampamento mundial, mas na faculdade de Nagaland, na época do acampamento mundial, em Delhi era época de prova na faculdade, né? Mas eles todos deixaram a prova de lado e eles marcaram a prova para depois do acampamento mundial. Aqueles professores falaram que iam ajudar-nos para que a data não coincidisse com o acampamento mundial. E eles nos ajudaram bastante naquela faculdade. E o diretor, ele era de cristianista, ele era cristão também, mas ele abriu o coração e ele quer escutar também o nosso evangelho, né? Eu acho que vocês querem ler essa carta, vocês vão poder ler, porque eu vou colocar no mural de trás. Então Deus foi um missionário Chae-myung e através dele começou a surgir muitas coisas, assim, muitos trabalhos de Deus. É incrível isso. Mas alguns meses atrás, a missão tinha decidido que esse missionário ia para Nagaland. E antes dele ir, eu chamei esse missionário. E por 2 dias ele fez comunhão comigo. Você vai como missionário essa vez. Eu queria saber como estava o estado, o espírito dele, né? E eu fiquei assustado. Esse irmão é um irmão muito jovem ainda. Mas ele não falou assim. Mas o coração dele, ele acreditava que não existia algum missionário, um pastor tão espiritual quanto ele na nossa missão. Ele falou, quando eu conversei com ele uma vez, eu fiquei tão agoniado por causa dele. Eu falei, irmão Choi, você acredita que é muito mais espiritual do que eu, não é? E ele não respondeu. Você acredita que não existe alguém mais espiritual do que você na nossa missão, não é? Ele não conseguiu responder, mas no coração dele dava para escutar o que ele estava respondendo no coração. Sim! Pessoal, a vida espiritual, embora Deus tenha feito tudo para que a gente somente possa acreditar na palavra de Deus, mas qual o motivo de não conseguirmos ter vida espiritual? Porque Satanás, ele eleva o nosso coração, faz a gente ficar arrogante. Então a maioria das pessoas, quando o coração fica alto, desde então, qualquer pessoa que seja, independente do que ela fale, não vai escutar e só vai querer insistir e fluir pelo seu pensamento. Na nossa igreja, tem os pastores, os missionários. Depois que eles receberam a salvação, tem muitos missionários que querem seguir pelo caminho do evangelho, correndo pela fé. Mas não tem muitas pessoas que se libertaram da sua pessoa. Não há muitos que se libertaram de si. Pelo seu esforço, pela sua força, pelo seu pensamento. Os irmãos também são assim.
예수님께 십자가의 피를 내 죄를 사한 그것은 Jesus Cristo ter morrido na cruz pelos meus pecados. 믿어서 손해 볼 게 없으면 Porque eu não vou ter prejuízo em acreditar nisso, eu acredito. 사는 어떤 삶에 있어서는 Mas na vida espiritual, 내가 이걸 믿으면 se eu acreditar nisso, parece que vai me dar prejuízo, parece que vai me dar sofrimento, dor, então parece que eu vou perder algo com isso. 말씀을 뻔히 두고 Então, se vê a Bíblia 이 말씀하고 다른 자기 생각을 따라 흘러가는 삶 e há muitas pessoas que seguem um caminho diferente da Bíblia, seguem o seu pensamento, e seguindo o seu pensamento, rapidamente surge o quê? 난 잘나 Eu sou bom, eu oro bem, eu prego bem, eu entendo bem a palavra. Então, rapidamente o coração fica alto e nesse momento não consegue mais escutar a palavra de nenhuma pessoa. 누가 이야기 들리지 않고 다 Independente de quem fale, não escuta. No começo não escuta o que os outros falam, mas depois se torna numa pessoa que julga. Ah, esse irmão é assim, esse irmão é assim, esse irmão não tem fé, aquela irmã é má. E depois fica como? Piora. Ah, a nossa igreja é assim, a nossa igreja é assada. Fica só julgando. E depois, quando fica pior, a palavra da Bíblia começa a desprezar, até a palavra de Deus não quer mais seguir, cria o seu próprio caminho e segue esse seu próprio caminho. A maioria das pessoas estão tendo essa vida espiritual insensata. E dessa forma, o trabalho de Deus acaba morrendo. 그래서 하나님 Por isso, Deus 마음을 높이지 않고 겸비하게 não quer, Ele conduz para que o nosso coração não fique alto, mais humilde. Faz com que a gente humildemente acredite e aceite a palavra de Deus. Ele nos conduz dessa forma. 명제하고 O irmão Choi, fazendo comunhão com esse irmão Choi, 내 마음에 두려운 마음이 났어. eu tive um coração de medo. Nossa, se esse irmão foi para Nagaland com esse coração, 나라 다 망치. ele vai destruir toda a missão que a gente que tem na Índia. 선교사로 보내서 안 돼. Eu não posso mandá-lo como missionário. 로 돌려보내야겠다. Eu tive o coração de que era melhor mandar ele de volta para casa dele. 중요한 건 자기 Mas o mais importante é o quê? 그 마음을 Que o coração dele, que ele faz bem, 잘나지 않았다 하는 것을 가르치기 너무 é muito difícil ensinar a ele que o coração dele não é bom, que ele não é o bom. E fazendo comunhão com esse irmão Choi, 내가 몇 번은 너는 eu falei várias vezes para ele, 누구보다 더 신령하다고 생각해. você pensa que você é mais espiritual do que qualquer outra pessoa, não é? Na nossa missão, você pensa que é mais espiritual do que eu, não é? Você pensa que isso é correto? 이야기를 조금 했어. Eu falei com ele. 근데 하나님의 은혜로 이 형제가 E pela graça de Deus, esse irmão, 교만했다는 사실을 ele descobriu que ele estava sendo arrogante. 사실 재훈 형제가 O irmão Cheonhyang, 2000년도인가 eu acho que no ano de 2000, 직전에 logo que começou o IYF, ele veio como irmão. E naquele tempo, antes dele receber salvação, ele era um viciado em jogos. 수시수한 게임하는 밥도 제대로 Ele mal comia por dia, sempre tinha diarreia, e por isso ele sempre vinha com dor de cabeça. Eu me lembro dele. 2000년도 그때 구원을 받. Eu acho que em 2000 ele recebeu a salvação. 그 형제 속에 Dentro do coração desse irmão, 를 믿는 마음으로 하나님 던지고 ele abandonou 시작됐고 a Deus e assim ele começou a viver. E por isso ele teve muito problema. 하나님이 그 형제에게 은혜를 베푸셔서 Mas Deus concedeu graça 그날 e naquele dia 자기가 가지고 있던 생각이 얼마나 교만한 사태에 속한 것을 알아요. ele descobriu quão arrogante era o pensamento que ele tinha. Que ele estava com o coração alto, que ele estava julgando a igreja, que ele julgava o servo. 자기가 아무것도 아닌 Ele não era nada. 정말 연약하고 더럽고 Realmente é um ser humano muito fraco, sujo e mau, mas pela graça ele recebeu a salvação. E depois que ele recebeu a salvação, ele viu que ele era uma pessoa cheia de defeitos e erros. Mas ele estava julgando a igreja, julgando os servos, julgando os outros irmãos. 말씀도 살지 않는 Ele não estava vivendo seguindo a palavra. Ele descobriu essa sua imagem. 그 형제가 E esse irmão, 그날 처음으로 자기를 믿는 마음에서 naquele dia, do coração em que ele confiava em si mesmo, ele se libertou dele mesmo. 솔직히
하루 좀 난지다기도 그 이튿날 저 교제하고 그 이튿날 E eu conversei com ele um dia, e no dia seguinte eu conversei de novo com ele, compartilhei um pouco sobre a palavra. 참 그 마음에 분명하게 E 자기를 믿지 않는 마음이 있는 걸 보고 eu vi o coração dele que ele não confiava em si mesmo, por isso eu pude mandá-lo para Nagaland. 그다음에 이 형제가 나갈랜드 가면 E depois, indo para Nagaland, 이제 보통 사람 같은 normalmente uma pessoa, 총장님 뭐 이런 분들 만나면 se encontrar com o diretor da faculdade de teologia, então ia ter medo, ia chorar, 내가 이제 그런 두 따라가는 게 아니고 mas ele não seguiu a esse medo, 하나님께서 그 인도하는 그 말씀 그대로 따라가니까 porque ele seguiu a palavra de Deus. Deus continuamente abriu o caminho para ele. 그 교수님들에게도 복음을 전하고 Ele pôde pregar o evangelho, Deus abriu o caminho para ele pregar para os professores da faculdade. 대학교 집회할 때 도와주고 Quando Deus ajudou ele para fazer uma conferência na faculdade, a melhor faculdade da capital. 오셨어요. 식사도 하고 복음을 전했는데 E ele veio, e um professor também veio, comeu comigo. Eu conversei, preguei o evangelho para ele, ele voltou feliz para casa. E ontem eu fui na Universidade de Nagaland e eu preguei para um casal e eles receberam a salvação. 델리 월드 캠프에 E essa vez no World Camp de Delhi e de Nagaland, porque eram pessoas de cargo muito altos, eu tinha um coração de fardo. 이 사람 MBCC에 속한 사람이 아닐까? Será que essa pessoa não pertence à MBCC? Se eu pregar para a pessoa errada, será que eles não vão procurar algum motivo para pegar no nosso pé? 어떤 그런 생각이 올라오는데 Então surge esse tipo de pensamento. 하나님께 교수님들 생각이 났습니다. Mas de manhã eu lembrei dos professores. Eu lembrei do que o pastor falou. Você vai para as faculdades e prega o evangelho para eles, em cada faculdade que você for. 나라고 만나게 해준 거야. Foi Deus fez você se encontrar com eles para você pregar o evangelho, não para só falar da IYF. São pessoas coitadas que têm que se encontrar com Deus. 말씀하셨는데 교수님 Foi assim que foi falado ao meu coração e eu fui e falei, professor, hoje outra vez eu falei sobre o nosso acampamento mundial, mas eu quero hoje falar sobre a Bíblia. O Senhor tem tempo. E dessa forma, muitos professores receberam salvação e foram transformados. 사람들은 생각합니다. As pessoas pensam, mesmo recebendo a salvação, porque eu tenho a carne, eu vivo assim, então isso é óbvio. 예배 찬성하면 돼. É só participar do culto de domingo, é só ler a Bíblia, só pregar, só orar. Que mais eu posso fazer? Eu não sou nem pastor, eu não sou evangelista, eu não sou ancião. É só eu viver assim. 많은 그렇게 생각합니다. Muitas pessoas pensam dessa forma. 예, 우리가 그렇게 생각하는 건 나쁘지 않습니다. Sim, não é mal a gente pensar assim. 그러나 분명하게 Mas 내 생각이 있는데 eu tenho o meu pensamento. 음성을 들을 기가 없으면 Mas se eu não tiver ouvidos para ouvir a voz de Deus, isso é um problema. 정당하고 Por mais que teoricamente tudo que eu faço seja correto, por mais que as outras pessoas não vejam o meu com erros ou defeitos, mas 그 말씀이 내 마음에 se a palavra de Deus entrar no meu coração e me mudar, 내 생각하고 싸움을 essa palavra vai brigar com o meu pensamento. E a palavra de Deus vai vencer o meu coração. Eu pensava assim, mas a palavra de Deus conduz dessa forma. Então eu joguei fora esse pensamento e vou seguir esse lado da palavra. 그리스도인들이 Deus deseja fazer esse trabalho em todos os cristãos. 그래서 여러분 그 어떤 사람 Por isso, pessoal, independente de quem seja, 가진 생각이 eu tenho meu pensamento e também tenho o pensamento que Deus tem. As pessoas carnais só falam sobre o seu pensamento. Não sabe, a vontade de Deus é assim, Deus falou assim, a Bíblia falou assim. Essas pessoas não falam assim. Só falam sobre o pensamento do homem, só falam das coisas humanas. 영적인 사람은 그래 Mas as pessoas espirituais, tá certo, o meu pensamento é assim. O seu pensamento também é assim, mas a palavra de Deus diz assim. Deus está conduzindo dessa forma. 인도함 받는 그들이 As pessoas que recebem condução da Bíblia, do Espírito, então falam da palavra da Bíblia. 만드실 때 Quando Deus criou o ser humano, 당신에 있는 영을 우리 마음에 부어 주셔서 Deus, Ele colocou o seu Espírito em nós 흘러서 우리와 당신 e fluindo o seu coração com o nosso, Ele queria viver assim. Por isso Ele criou o nosso coração. Mas por causa do pecado, nós nos afastamos de Deus.
depois que nós nascemos de novo, recebemos a salvação e nascemos de novo, Deus entra no nosso coração e conduz o nosso coração. E o pensamento, a minha opinião, os meus desejos que surgem no meu coração seguindo por esse caminho, mas entrando a palavra de Deus no meu coração, então essa palavra quebra o meu pensamento. Quando eu quero seguir esse pensamento, ele quebra o meu pensamento e me conduz para onde? Para a palavra de Deus. E é nesse momento que, independente de quem seja, o poder de Deus pode aparecer através dessa pessoa. Quando a gente lê a Bíblia, várias vezes está aparecendo dessa forma. Quando Pedro ele estava no mar da Galileia pescando, ele não conseguiu pescar a noite inteira. E ele estava lavando as suas redes. De repente veio Jesus e falou, faze-te ao largo e lançai as vossas redes. Pedro falou, Senhor, a noite inteira eu pesquei, mas não consegui pegar nada. Então, jogando mais uma vez a rede, o que eu vou ganhar? Eu já joguei a noite inteira, não peguei nada, e o Senhor está mandando eu jogar de novo as redes. O coração de Pedro falou isso, mas Pedro falou o quê? Mas eu tentei pescar a noite inteira, não peguei nada, mas pela sua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Jesus, eu já joguei no fundo, no raso, já procurei por tudo. Eu joguei 100 vezes essa rede, mas não consegui pegar peixe nenhum. Eu não peguei nenhum peixe nessa noite. Mas, perante a tua palavra, eu vou jogar essas redes. Então, foi isso. Quando eu vejo, não tem peixe. Então, já não tem. Eu queria lavar as redes para voltar para casa. Mas está falando para jogar de novo no fundo. Mas eu já tentei. Não deu. Mas essa palavra, ele lavou as redes, mas ele jogou fora. Ele queria lavar as redes, guardar e depois ir tomar café da manhã em casa. Mas a palavra de Jesus fez ele voltar para o barco, pegar as redes e jogar a rede no fundo. E em Isaías está falando, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Por isso, a nossa vida, eu vivo com o meu pensamento ou eu vivo pela palavra de Deus? As pessoas que não são espirituais, continuamente só falam sobre o seu pensamento, sobre as suas coisas corretas. E tudo que elas falam são corretas, mas não é a palavra de Deus. É uma palavra correta, mas é uma palavra diferente da de Deus. Por isso, os cristãos não vai por um caminho bom, correto, exato. Não tem que seguir esse tipo de caminho. Acreditando mais na palavra de Deus, tem que seguir esse caminho que é da palavra de Deus. Sexta-feira passada teve o culto de reunião com todas as igrejas. E eu falei sobre essa viúva de Sarepta. Hoje de manhã eu acordei e pensando sobre a Bíblia, e de novo no meu coração surgiu sobre essa viúva de Sarepta. Lendo sobre a história da viúva de Sarepta, aquele conflito que a viúva de Sarepta tinha também é o conflito que todos os cristãos de hoje têm. Essa viúva de Sarepta, porque não estava chovendo, teve fome. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Essa mulher não tinha marido, ela só vivia com o filho dela. E por que não? Choveu por 3 anos e 6 meses, então não tinha comida. Aí tinha algo que ela economizou e economizou. Era um pouco de farinha na sua panela. Era só por último. Ela estava esperando a última oportunidade para comer, ela e o filho comerem e morrerem. Ela economizou, passando fome. E só tinha um pouco de farinha na panela. Mas um dia, essa mulher pensou, agora se a gente esperar mais, a gente não vai nem poder comer isso, a gente vai morrer antes de comer isso. Então, vamos, com essa farinha, vamos fazer um pão hoje e vamos morrer. E como na cozinha não tinha nada,
para fazer o fogo do fogão. Ela foi pegar uns cavacos. Ela estava pegando alguns cavacos 엘리야를 만난 거죠. lá fora e ela se encontrou com Elias. 엘리야가 여자를 보고 Elias olhou para essa mulher e falou o quê? 가져 나로 마시게 해라. Traz um copo de água para mim. 당신은 3년 6개월 동안 비가 안 와서 뭐 Naquele tempo, porque 3 anos e 6 meses não choveu, então não era nem fácil ter um copo de água. E essa mulher, escutando a palavra do servo de Deus, ela foi buscar um copo de água. E depois ela estava indo e o Elias a chamou de novo. Não traz só uma água, mas traz também um pequeno pão para mim. 그러니까 이제 여자가 뭐라고 말하냐면 E essa mulher falou o quê? 여호와의 사심을 Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. 가리다가 나와 내 아들 E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. 대답을 했어요. Essa mulher respondeu assim. 근데 엘리야가 뭐라고 하냐면 Mas Elias falou o quê? 3절에 엘리야가 Versículo 13. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. 이 여자가 다른 사람이 내 아내였다면 어떡하냐? Se essa mulher fosse minha esposa, o que eu faria? 저는 죽고 없고 아들하고 O marido morreu, não tinha marido e só estava ela e o filho. O que a minha esposa faria? 통 있다고 얘기. Ai, a minha esposa nem devia ter falado que tinha farinha na panela. 그랬을 것 같았어. 제가. Eu acho que eu ia pensar assim, né? 나 같았으면 어떻게 할까? E eu? O que eu faria? 주여, Senhor, 이기게 해주옵소서. me permita vencer a essa tentação. 여러분 같았으면 어떻게 했을까? Se fossem vocês, o que vocês fariam? 여기에 이제 결론이 뭐냐면 Mas aqui, qual é o resultado? 여자는 지금까지 아끼 Até agora, essa mulher economizou, poupou essa farinha que ela poupou tanto. Ela queria fazer o último pão e ela depois queria morrer. 하나님의 사람이란 분이 딱 나타나. Mas o homem de Deus apareceu e falou o quê? 거기서 빵을 만들면 먼저 내게로 가져와라. 내가 먹. Vai, faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. 되는 거예요. Realmente isso é uma grande provação. 하나님의 종이 그 빵 다 O servo de Deus vai comer todo o pão e depois, e se não surgir mais farinha na panela, o que vai acontecer? 했제요. 어떻게 해요? Vai fazer o que se não tiver? 근데 지금은 가루가 내 수중에 있잖아요. Só tem um punhado de farinha. É meu, tem uma quantidade para fazer para mim. 저는 성경을 읽으면서 Lendo a Bíblia, 어떻게 성경이 우리 마음의 세계 이렇게 잘 표현할 수가 있어요. como a Bíblia pôde expressar tão exatamente o nosso coração? 그러니까 이 사르와 과부에게는 Então, para essa viúva de Sarepta, 큰 시험인 거예요. isso é uma grande provação. 차라리 전세돈 빼가 다 Era melhor pegar todo o dinheiro, né, do aluguel e dar para ele. Isso daí não ia ter grandes problemas. 우리 먹고 주는 Mas é a última comida para comer e depois morrer. 하나님이 이런 건 다른 안 줄 수도 없고 E como Deus, ele é servo de Deus e está pedindo, não tem como rejeitar. E se não surgir mais? 너무너무 시험이 되겠지. Então, é uma grande provação, não é? 내가 하나님 사람 만난 지 많은 건데 Ai, não era para me encontrar com o homem de Deus. Ai, não devia ter respondido. Se ele pediu... Ah, quando ele pediu água, era só eu falar. Ai, por que você não vai buscar com as suas próprias mãos? Mas o incrível... 인간의 차이에 따라 Aqui, 수만 가지 수많은 생각들이 우리 속에 만들어지게 Então, 될 수 있는 상황입니다. é uma situação em que pode informar vários tipos de pensamentos dentro de nós. Se ultrapassar pela fé em Deus. Então não se enxerga nada. O quê? 드리면 가루 Fazer um pão para o Senhor com essa farinha e depois não vai acabar a farinha e o azeite? Ah, então tá, então eu vou fazer. 그러면 이제 아무 문제가 안 되는데 Então nada se torna problema. 떡을 갖다 드렸는데 Mas deu o pão aí. E se não... E se ele dissesse que não teria mais farinha naquela panela,
Se tiver esse tipo de pensamento, então vários pensamentos vai fazer com que surja muita desconfiança no coração. Mas, por exemplo, pessoal, se vocês estivessem nessa situação, por 3 anos e 6 meses não está chovendo e as pessoas estão morrendo de fome, e Deus fala, mas vai, faze primeiro para mim, dele um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Então, até o dia que chover, não vai faltar farinha da tua panela e nem azeite na tua botija. Se você aceitar exatamente a palavra como ela é, então quão emocionante seria isso? Deus por nós, Ele nos mandou o seu servo, Ele venceu, Ele vai me dar força para vencer essa tentação, essa fome. Muito obrigado, meu Deus. Realmente eu vou fazer o pão agora e vou trazer para o Senhor. Se tiver essa fé, independente do que seja dito, essa pessoa vai ter felicidade. Agora nós sobrevivemos. Agora nós podemos agradecer. Nós estamos felizes. Nós estamos alegres. Em Sarepta há tantas viúvas, há tantas casas. Mas por que Deus mandou esse Elias, o profeta justo, para mim? Por que essa menina, essa pessoa tão má? Por que o Senhor me teve como uma pessoa tão preciosa? Então, ela choraria com grande gratidão, né? Ela ficaria muito agradecida pela palavra do servo. Mas se você não olhar com os olhos da fé, isso se torna motivo de tentação. Aquele velho safado quer roubar o meu último pão. Como ele quer que eu use toda a minha farinha da panela, até a última farinha. Você acha que você vai me enganar, seu velho? Eu não vou te dar pão. Eu vou comer e eu vou morrer. Você nem vem me enganar. Se não acreditar, então é óbvio. A gente quer comer isso e morrer, e agora você está usando todo o seu método para roubar esse pão de mim? Esse velho podre, e ainda fica usando o nome de Deus, falando, né? Querendo tirar o meu último pão. Você acha que eu vou acreditar em você? Se não tiver fé, acontece dessa forma. Mas se tiver fé, é muito diferente. É muito diferente. Em 1962 eu recebi a salvação. Vivendo até agora, o meu coração é diferente do coração de Deus. Agora também o meu coração, ele flui para a carne. Por alguns anos, estando em Seul, acho que por mais de 10 anos, eu não vivi como pastor. Eu comi boas comidas, vesti boas roupas, vivendo numa boa casa, tendo um bom carro, recebendo um bom tratamento dos irmãos. Quando eu abri a Bíblia, em nenhum momento o servo de Deus viveu dessa forma. Não tem essa época dentro da Bíblia. Quando a gente não tinha casa de pastor, atrás lá da igreja tinha umas casas de container, eu pensei, ia ser bom se eu vivesse na casa de container, né? Porque sou eu e a minha esposa, né? Só o casal. E como eu não tenho muito tempo que eu passe em casa, porque tem alguns irmãos da nossa igreja que vivem em caixa de container.
E eu decidi o meu coração. 근데 좀 이따 생각해보자. Mas depois eu pensei, se eu viver dentro da casa de container, será que os irmãos vão ficar confortável com isso? Vão se sentir confortável? E eu tive o coração, não, eles não vão me deixar viver numa casa de container. Então eu nem vou trazer esse assunto à tona. E naquele tempo o ancião Do tinha uma casa num condomínio, Superville, né? E os anciãos compraram um apartamento em Richville e deixou eu e a minha esposa vivermos lá. Vivendo naquele apartamento, eu fiquei tão feliz. No começo, entrando naquele apartamento, existe um apartamento tão bom assim. Entrou no meu coração. Se naquele tempo Jesus Cristo viesse morar aqui, ia ser tão bom se Jesus Cristo ganhasse esse apartamento. Tem 4 quartos. O pequeno quarto tem 4 quartos, tem um banheiro, tem o quarto principal e depois do outro lado tem outros 2 quartos. E se Jesus Cristo... Porque Jesus Cristo pregava o evangelho, não tinha para onde ir na noite, ele ia para onde? Para a montanha dormir e orar. Realmente, se em Jerusalém tivessem quartos assim, se Jesus Cristo pudesse estar aqui, então o Jesus Cristo ficaria em um quarto e os 12 discípulos se dividiriam em 4 em cada quarto, né? E um banheiro, Jesus Cristo poderia tomar banho no banheiro e o outro banheiro de visita, os discípulos poderiam tomar banho. Eu fiquei muito feliz de poder viver naquela casa. E vivendo assim, muito ocupado, vivendo por alguns anos, eu estou comendo muito bem, estou vivendo muito bem. E ultimamente eu estou ficando tão barrigudo. Antes, quando não estava saindo barriga, mesmo passando um dia de fome, quer dizer, uma refeição sem comer, daí minha barriga já entrava. Mas agora, mesmo eu passando fome por várias refeições, não entra a minha barriga, né? Minha barriga não está entrando de jeito nenhum. Eu fico com vergonha diante dos irmãos. Mas o importante é que quanto mais confortável fica a vida, quanto melhor vai ficando a vida, melhor coisas vocês querem. Então isso não tem fim. Por isso, Deus dentro da nossa vida, Ele não deu só coisas boas, alegres e confortáveis. Às vezes, dentro de nós, Ele nos dá dor, doença, fracasso, desesperança, falência. Deus também, Ele salpicou isso na nossa vida. E vivendo a nossa vida, a gente acaba ficando com a vida difícil. Comer comida assim fica difícil. Tem que comer a comida que sobrou do almoço. Em vez de comprar roupa no shopping, tem que comprar nos camelôs. Eu não sei se isso tá certo, né, que eu tô falando, mas vivendo dessa forma, o coração vai ficando mais humilde. Dentro da cidade de Sarepta, tinha muitas mulheres, tinham inúmeras pessoas, mas Deus escolheu aquela viúva de Sarepta, a mulher coitada da viúva, e mandou o profeta Elias para ela poder receber graça de Deus, né? E esse é o retrato que fala aqui na Bíblia. Não tem exatamente a história dessa viúva, quando o marido morreu na guerra, ou morreu de doença, ou depois que o marido morreu, como ela viveu. Não conta isso. Mas a única coisa que ela tinha era o quê? Um punhado de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E ela foi para pegar umas madeiras, uns cavacos, porque isso era tudo que ela tinha. E nessa situação, fez com que o coração dessa mulher ficasse humilde, baixo.
Amados irmãos e irmãs, 삶이 좋아지면 마음이 높아지고 quando as pessoas ficam com a vida melhor, elas ficam com o coração mais alto e arrogante. 된 사람들은 Mas as pessoas abençoadas, 그래서 마음을 낮추고 elas, mesmo tendo uma boa situação, elas abaixam o coração. E assim Deus pode trabalhar na vida delas continuamente. Mas o insensato, quando melhora a vida, fica arrogante porque não consegue abaixar o coração. Somente fala o seu pensamento, somente julga com o seu conceito. E assim pensa, eu sou melhor, eu sou mais inteligente, eu tenho mais fé que tal pessoa, eu sou melhor que tal irmão, eu sou melhor que aquela irmã. Se surgindo esse coração de que eu sou melhor, e daqui a pouco vai ser melhor que o ancião, vai ser melhor do que o pastor, e depois vai julgar o ancião, vai julgar o pastor, e vai começar a falar é assim ou é assado, e assim a pessoa vai fracassando. 그래서 여러분 하나님은 우리에게 원치 않지만 Então, embora Deus não deseje, Ele nos dá dificuldade, problema, preocupação, sofrimento. 그러면서 우리 마음을 E dessa forma, o nosso coração, Ele abaixa o nosso coração 과 우리 마음이 같이 흐를 수 e faz com que o nosso coração possa fluir com o de Deus. 있으면 이끌어 가고 Deus está nos conduzindo para fluirmos por esse caminho. 저는 제가 구원을 받고 50년을 세우고 Depois que eu recebi a salvação, eu vivi os 50 anos. 지금도 내 속에는 내 생각하고 E dentro de mim eu tenho o meu pensamento. 있으면 너무 다른 거예요. E é muito diferente com a palavra da Bíblia. 지금도 여러분 내 마음이 이런 생각 Agora também tenho o pensamento, tenho o meu pensamento, mas também é completamente diferente do pensamento que o Espírito Santo me dá. 내 마음 아니야. Vem o pensamento do Espírito Santo, esse coração não é meu, esse pensamento não é meu. 한 번도 가져본 적이 없었어. Antes eu nunca tive esse tipo de pensamento. 그런 생각을 가져본 적이 없었어. Eu nunca tive esse pensamento tão precioso e bom. Eu sempre fui sujo, mau, egoísta e arrogante. Mas esse coração não é meu. Esse coração foi o coração que Jesus Cristo me deu. 하면서 내가 Vivendo a vida espiritual, o que eu pude experimentar é que antigamente eu tinha os olhos escuros, mas isso não é o meu coração, e isso é o coração de Deus, ou isso é o meu coração. Eu não consegui. 서서 이루어져. E pouco a pouco começou a abrir os meus olhos para eu poder distinguir se era o meu coração ou o coração de Deus. E Deus me mostrou. 하고 하나님 마음이 둘로 나누어지면서 Dividindo o meu coração com o coração de Deus, quando eu segui o meu coração, às vezes a palavra de Deus se torna um fardo no meu coração, a palavra de Deus se torna difícil no meu coração, jogando fora a palavra de Deus e seguindo o meu pensamento, o meu coração. Depois, as coisas que eu me deparei, parecia que ia dar certo, mas foi difícil, foi fracasso, vendo exatamente isso. Pouco a pouco, eu também, 이 방법을 버리게 하시고 내 생각을 eu comecei a jogar fora o método humano, jogar fora o meu pensamento. E assim isso fez com que Deus eu não seguisse mais o meu pensamento, mas sim a palavra de Deus. A viúva de Sarepta, ela se encontrou com Elias e falou com ele. 엘리야가 내게 작은 떡 하나를 가져와. Elias falou o quê? Faze dele um pequeno bolo para mim. E essa viúva falou o quê? 종의 집에는 돼지종의 집에는 떡이 없고 Não tem pão na casa da tua serva, a mulher falou. Mas eu só tenho um punhado de farinha na panela. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. 깜짝 놀란 것이 Mas o surpreendente dessa mulher é que depois Elias falou o quê? 떡을 만들어 놔. Tá, faz um pão, mas primeiro faz dele para mim. E depois que você fizer desse pão um bolo para mim, não vai mais faltar farinha na tua panela. 살아보면 그 과부한테 그렇게 얘기할 수 있어요. Eu, como pastor, será que eu poderia falar dessa forma para aquela viúva? Irmã, vai lá, faz um pão para você e come. E depois vai para sua panela. E depois, quando sujar a farinha, você prepara um bolo para mim, tá bom? Então, isso não teria motivo nem de tentação e nem de fechar o coração da viúva, não é verdade? 강남교는 박옥수 목사 같은 거. Por isso, na igreja de Gangnam, eu não sei se é um pastor Oksu Park que combina. Se fosse o Pedro que estivesse aqui como pastor, todos vocês teriam morrido. Só porque o Ananias e Safira esconderam um pouco de dinheiro, eles morreram, não é? Eu não conseguiria fazer isso. 엘리야가 뭐라면 그 떡 내게 Elias falou o quê? Faze dele para mim um bolo pequeno, primeiro.
A Bíblia fala exatamente. A graça não é dada para qualquer pessoa. Somente para a pessoa que acredita em Deus. Não vagamente. Não um pouco. Não existe nunca mais ou menos que a graça é dada sem fé. Pela viúva de Sarepta, Deus mandou Elias. Mas essa mulher, ela queria fazer esse bolo e comer e depois morrer, então ela não podia perder esse bolo. Mas essa mulher, ela tinha que decidir, ou eu como e morro, ou eu dou para Elias e morro. É só uma. Primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Então, ela somente podia acreditar nessa palavra. Se ela não acreditar nessa palavra, ela jamais poderia fazer um bolo para ele. Jamais. Muitas pessoas tendo a vida espiritual, mesmo que não acreditem na palavra, elas pensam que vão ter bênção, vão receber bênção. Em nenhum lugar das 66 livros da Bíblia não existe esse tipo de história. Então, pela fé, a gente recebeu o perdão dos pecados, recebemos a salvação. Mas depois, qual a próxima fase? Pela fé, somente pela fé, Deus pode trabalhar na nossa vida. Vagamente, não existe nenhuma bênção que venha vagamente. A viúva de Sarepta, se o coração dela ficasse alto e arrogante, ela jamais poderia aceitar aquela palavra. O homem de Deus falou: vai e faze conforme... vai e faze o que disseste. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. No começo, essa mulher deve ter tido muita desconfiança. Se eu der esse bolo e depois acabar para mim, então eu vou acabar reclamando e vou ficar contra Deus. Eu posso dar esse bolo, mas Deus, que o Senhor não deixe com que eu fique reclamando contra ti depois. Ela deve ter tido vários pensamentos. Hoje de manhã, nós lemos 1 Reis capítulo 17. Tem o que nós devemos passar na nossa vida espiritual. Não existe nada que aconteça vagamente na nossa vida espiritual. Essa mulher, ela queria fazer um bolo e depois morrer. Mas o servo de Deus falou o quê? Faz primeiro para mim e depois para eu comer. Então a Bíblia está falando isso, que o ser humano... Quando a gente vê na Bíblia, o marido dela morreu. E ela estava vivendo por 3 anos e 6 meses com o seu filho, sem chuva. As pessoas passando pela fome, elas fizeram várias coisas loucas. A mulher, depois que teve um filho, ela acabou comendo o seu filho. Antigamente, quando tinha muita fome, hoje é muito bom, né, a economia, mas naquele tempo não tinha comida. Então eles pegavam aquela grama, juntava a grama, cozinhava a grama, bebia aquela água, comia a grama. Nos Estados Unidos falou que tinha fome e falou que como tinha muita fome, aí viu no pátio, no pátio tinha uma galinha, daí caçou e depois descobriu que era o filho. E o outro falou que cozinhou um cachorro, mas descobriu que depois era o pai. Porque estava com tanta fome, enxergou o pai como cachorro, o filho como galinha. Falou que várias vezes teve esse tipo de situação. Então, quando está nessa situação crítica de fome, essa última
esse último punhado de farinha. 이 문제를 가장 강하게 선택할 수 있는 Então, o que nós podemos escolher? Eu vou acreditar na palavra de Deus? Ou eu vou acreditar na palavra, eu vou acreditar no meu pensamento? Tem que decidir isso. 만약 우리 교회가 Se na nossa igreja, se as pessoas estiverem do lado dessa, como essa viúva de Sarepta, mas quantas pessoas na situação dessa viúva de Sarepta poderiam receber a bênção que ela recebeu? Eu não estou desprezando a vocês, 기쁨으로 믿음으로 드릴 수 없는 mas eu sei que tem muitas pessoas pensam, não, isso não vai dar, eu não vou dar. Isso de jeito nenhum eu não vou dar. O que é isso para mim? Não, isso não dá. 안 믿거나 지옥 가든 이건 뭐 Eu não acreditando em Jesus não tem problema, mas, mesmo que eu vá para o inferno, mas isso eu não vou dar. Esse tipo de pessoa não vai ter bênção. Por quê? As pessoas é porque elas pensam, elas vivem muito vagamente. Quando vive a vida espiritual, não pode viver vagamente, tem que pensar profundamente. Porque essa pessoa vai descobrir que o seu pensamento é diferente do pensamento de Deus. Então, tudo que eu penso é fracasso, é erro. Então, acaba percebendo profundamente que eu tenho que jogar fora o meu pensamento e viver seguindo a palavra de Deus, se me tornando nesse tipo de pessoa. Se eu me tornar nesse tipo de pessoa, independente do pensamento que eu tenha, então aquele bolo eu vou poder fazer e dar para Deus. 한없이 크고 귀한 E assim eu vou poder ganhar muitas coisas e também eu vou poder receber muitas bênçãos de Deus. 여러분 열왕기상 17장 Amados irmãos, essa história de 1 Reis capítulo 17 엘리야 시대 때 일어난 일. é algo que aconteceu há muitos anos atrás com o profeta Elias. No nosso país jamais vai acontecer isso por alguns anos, porque tem uma economia boa, porque é desenvolvido, a gente compra arroz do exterior, 문학적인 숫자로 벌어야 세금을 내기 때문에 우린 돈 잘 porque a gente, mesmo que a gente não ganhe muito dinheiro, mas a gente compra arroz barato da China, a gente compra coisas mais baratas, né, do exterior, mesmo que não tenha aqui dentro, mas dentro do nosso coração, a gente tem que se deparar frequentemente com esse tipo de situação. E quando ficar nesse tipo de situação, agora vivendo tal tipo de vida, será que eu vou poder dar esse bolo como essa mulher deu? Com que coração essa mulher pôde fazer daquele punhado de farinha um bolo para o servo de Deus e dar? 한방으로 오지 않은 모든 초목이 말라지고 곡식이 Por 3 anos e 6 meses, sem chover, morreram todos os animais, secou-se todas as ervas, e as mulheres que tinham marido, eles ainda podiam ir na montanha pegar as plantas, ou senão os homens poderiam ir caçar. Mas aquela mulher fraca, como viúva, vivendo uma vida miserável, sem ter em quem depender, ela somente tinha o Senhor. 흘러갔던 게 정말 유익한 Ela descobriu que ela seguir pelo método dela era inútil. Então Deus abaixou bastante o coração dela. 거다. E agora, mais do que o meu pensamento, o pensamento de Deus é correto. 실패고 나를 막 Tudo que eu fiz pelo meu método, isso me fez fracassar. Não combina com o meu coração. Mas saindo do meu coração, recebendo o coração de Deus, vivendo com esse tipo de vida, esse tipo de coração, Deus permitiu essa mulher viver. 우리 마음에서 Falando exatamente, com o que sai do nosso coração nós não podemos ir para o céu porque é tudo sujo e mal. 예수님을 따를 수 없어. Com o nosso coração nós não podemos seguir a Jesus Cristo. 생각 그걸 가지고 Com os pensamentos que surgem dentro de nós não podemos fazer nada. Eu também recebi a salvação e no começo eu recebi a salvação. Eu sabia que eu era inútil, mas mesmo assim
Eu era muito arrastado pelo meu pensamento. Agora também. Não é que eu não sou arrastado pelo meu pensamento, mas tem uma separação no meu coração. É tão inútil eu viver seguindo o meu pensamento. Eu queria me compreender. Eu pensava que o que iria me fazer dar bem, na verdade, me prejudicava. Eu pude ver exatamente que o meu caminho me levava ao fracasso. E dessa forma, independente do pensamento que eu tinha, eu não queria seguir, eu tinha que escolher entre seguir meu pensamento e a palavra de Deus. E desde o momento que eu joguei fora o meu pensamento, eu pude ver Deus trabalhando. A viúva de Sarepta, escutando a palavra do servo de Deus, ela tinha que decidir. Ou ela seguia o pensamento dela e seguia pela carne, ou ela seguia a palavra de Deus. Até fazer um bolo para o servo, o pensamento dela parecia que estava certo, a opinião dela parecia que estava correta. Então ela estava com conflito e essa mulher decidiu: de qualquer jeito, se eu comer, eu vou morrer. Então, assim, conforme a palavra do servo de Deus, eu vou fazer dessa farinha um bolo para o servo e depois vai surgir de novo a farinha na panela. E desde então eu vou poder ficar muito feliz. Ela teve esperança na promessa de Deus. E essa mulher estava pegando os cavacos para colocar fogo para fazer, e ela pegou os 2 cavacos, colocou fogo na lenha e começou a fazer pão. E aquele filho, olhando a mãe fazer aquele bolo, babando, perguntava: mãe, já está ficando pronto, está ficando pronto. Aí quando ficou pronto: ai, mãe, ficou pronto, agora é só comer, né? Não. Por que não, mãe? Porque a gente tem que dar para o servo de Deus. Mãe, o que a senhora está falando? Tem que dar para o servo de Deus. Mãe, realmente a senhora não vai me dar? Não posso. Eu tenho que dar para o homem de Deus. Escuta o que eu vou te falar. Se você e eu comermos esse pão, nós vamos morrer depois. É o fim para a gente. Mas se a gente der desse bolo para o homem de Deus, aquela panela vai se encher de farinha de novo. Então, todos os dias nós poderemos comer fartamente o bolo. Mas, mãe, eu quero comer o bolo. Eu já falei, você não consegue aguentar? Mãe, eu quero comer o bolo. Então, eu tô falando para você aguentar. Mãe, me dá o pão. Mãe, eu quero o pão. Eu vou comer. Moleque, você tem que apanhar para acordar? Mas mesmo que eu apanhe, eu quero comer pão. Me dá o pão, mãe. Mãe, eu quero comer o pão. Moleque. E ela pegou o bolo. Ela colocou num prato e levou para o homem de Deus. E Deus, vendo ele comer, ela segurando as mãos e os pés do filho e ficou olhando o servo comer. E depois, o servo comeu tudo. Pronto. O servo de Deus já comeu tudo. Então agora vamos lá para a panela da farinha. E a mãe foi correndo. E vendo a panela, abrindo a tampa da panela, tinha um pouquinho só de farinha antes. Mas agora estava cheio de farinha. Mãe, é farinha, mãe. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado por essa farinha. E correndo com essa farinha. Deus, homem de Deus, muito obrigado. Pela sua graça eu ganhei essa farinha. Muito obrigado, obrigado. E desde aquele dia,
aquela mulher, aquele filho indo para a escola, estava cheio de pão nos dois lados do bolso. Você quer um pão? Você quer pão? Você quer pão? Você quer? Ou você bateu em mim, né, ontem, mas come o pão e não me bate mais, tá bom? Ah, obrigado. Eu vou carregar a tua mala, eu vou te carregar nas costas, eu vou fazer lição de casa por ti. Eles sentiram uma gratidão e uma bênção que as pessoas do mundo não poderiam receber. Amados irmãos, o que eu quero falar para vocês nessa manhã? Hoje em dia não é a época de fome. Se vocês abrirem a sua geladeira, vocês têm muita coisa para comer, não é verdade? Vocês têm bastante arroz, não é? Não é porque a gente não tem pão. Não é pedindo um bolo que Deus... com a falta de farinha que Deus vai pedir um bolo para a gente. Mas hoje também... Muitas pessoas viviam em Sarepta. Mas Elias foi enviada para essa viúva e abençoou a ela. O amado Deus hoje também mandou a Elias dessa mesma forma. Deus está batendo na porta do seu coração e está falando: esse pão que você quer comer e morrer, traz para mim um bocado dele. Aquele tempo que você tem de mais precioso para você, traz e dá para mim. Aquilo que você mais poupa, traz para mim. Oferta, dá isso para mim. Para Deus dar essa bênção, Deus está falando para nós. Se muitos irmãos, eu não sei como viveram até agora, mas ofertando a sua pessoa para Deus, dando o seu coração para Deus, ofertando, dando dinheiro, dando seu tempo. Realmente, dentro daquela panela, assim como Deus preencheu com a sua preciosa farinha, na sua vida também Deus vai lhe dar um tempo precioso. Deus, assim como mandou o servo procurar a viúva de Sarepta, também Deus está procurando o seu coração e quer falar com você. Amados irmãos, não sejam egoístas diante de Deus. Aquele pão que vocês queriam comer e morrer, ofertem seus filhos pelo Evangelho. Ofertem as suas coisas para Deus. Deus não quer que vocês sejam pobres. Não querem que vocês tenham dificuldade. Deus quer lhe dar uma maior graça, uma maior bênção. Por isso, hoje Deus também está procurando por você e está querendo falar contigo. Amados irmãos, nós muitas vezes ignoramos e fingimos que não enxergamos a Deus. Por isso que nós passamos dificuldade. Há muitos irmãos que passam dificuldade por causa disso. Agora também nós, assim como a viúva de Sarepta, aquilo que é mais precioso para mim, vamos ofertar diante de Jesus Cristo que morreu na cruz, aquilo que eu mais poupo. Vamos ofertar para poder servir ao Senhor, aquele tempo precioso para mim, dando para Deus. A felicidade, a alegria do mundo, não vamos ter essa felicidade, mas somente o amor que pode vir do Senhor, a alegria que pode vir do Senhor, estando nessa bênção. E assim nós seremos abençoados e nós teremos uma vida abençoada. Deus nos deu essa palavra da Bíblia. E assim como Deus trabalhou na viúva de Sarepta, então para cada pessoa, hoje Deus também deseja trabalhar. Que todos, assim como a viúva de Sarepta, não tenham um coração egoísta, mas que vocês possam se tornar em pessoas que recebam bênção. Vamos orar.